Espera Ok, eu tá bem, vou vou tirar ver. o som daqui, Pois, porque senão começas a ouvir o som disto. ainda por cima é o meu que está muito alto, pois. Vou tirar o som, porque senão começa a Ok. criar uma certa confusão. Agora aqui Espera aí, deixa eu ver se a Carolina começa a mexer. Carolina, está estás um bocado paradinha? tapada. E ainda por cima está com uma cara. Estás com casas como o Marco, pouco chateado. Estás com o ar de quem está desconfiado. Vamos ver se está ligado. Está? Então, teoricamente, devia estar de saída. Pronto. Mexe lá, agora já está. Embora Já seja está. Isto é um delay para aí 30 segundos. Tá, mas está. Vamos dizer, vamos começar. Bom dia. Eles já nos estão a ouvir também. Ok. Posso? Ok. Então, muito bom dia. Se calhar para todos não será bom dia, já serão outras horas, mas pronto, aqui em Portugal é de facto bom dia. Meu nome é Carolina Gouveia, sou jurista da DECO. Se calhar com alguns já teremos tido uma sessão anteriormente, porque já não é a primeira sessão que tenho, mas com outro tema. E desta vez temos aqui o tema da reciclagem e mobilizar os consumidores. Mas na realidade eu só quero abordar a reciclagem quase no final da apresentação e vou explicar porquê depois mais à frente. De facto tenho consciência que a realidade nos diversos países de onde nos estão a ouvir é muito diferente, mas há questões e há temáticas que são iguais e cada vez mais são uma preocupação em todo o mundo. Como tal, há questões globais e sempre, já agora, sempre quiserem intervir, colocar uma questão que não tenham percebido ou que queiram discutir um pouco, já sabem como é que funciona, é uma questão de escreverem no chat do live stream ou através do Skype que nós tentaremos responder às questões na altura em que questionarem. Então vamos começar. Não sei se já conheciam a política dos 3 R's. Que seria apenas aqui o reduzir, o reutilizar e o reciclar, que isto é uma política para os resíduos. No entanto, tem-se vindo a falar cada vez mais que estes 3 R's já não são suficientes e agora já falamos de uma política de 5 R's. Porquê? Porque havia passos importantes que começaram cada vez a interiorizar-se mais na sociedade, e a reciclagem acabou, como veem, por passar aqui para o último. E isto tem uma razão de ser. A reciclagem deve ser cada vez mais o último passo, a última coisa que temos que pensar, porque o que é verdadeiramente necessário é que nós vamos produzindo cada vez menos resíduos, temos que consumir menos, temos que produzir menos resíduos e a reciclagem é uma alternativa em último lugar. Por isso nós não queremos que se recicle mais, nós queremos cada vez menos desperdício, menos resíduos. E vamos falar sobre isso, mas é por esta razão que eu prefiro colocar de facto o reciclar aqui cada vez mais em baixo. Então, em primeiro lugar, nesta pirâmide que temos aqui, temos o repensar. E já não é um pensar, é um repensar. Antes de consumirmos, antes de tomarmos a decisão de quero comprar isto, preciso de comprar isto, tenho de facto pensar e repensar se realmente preciso disto, se isto é uma grande necessidade para mim e se há uma alternativa que provoque menos desperdício. Depois temos que tomar uma atitude de recusar aquilo que não precisamos, aquilo que não tem qualquer interesse para nós. Se, por exemplo, vou na rua e estão a distribuir publicidade em papel, eu não preciso daquele papel, eu não preciso de mais papel na minha casa. Ou se estão a distribuir outro tipo de brindes gratuitos, que eu não preciso deles. De facto, temos que cada vez mais na sociedade saber recusar, saber dizer não. E depois temos também que, de facto, reduzir o consumo que nós fazemos, procurar reduzir o número de embalagens que temos nos produtos que consumimos, reduzir o nosso consumo em geral. Depois temos o reutilizar. O reutilizar é pegar em objetos, em aparelhos que temos, mas que já não precisamos, mas dar-lhes uma nova vida. Por exemplo, compramos um frasco com feijão, consumimos o feijão, depois a seguir tem de dar uma nova vida àquele frasco. Como? Pode servir de um vaso para pormos umas flores, pode servir para fazermos uns trabalhos criativos com as nossas crianças. De facto, há novas vidas que nós podemos dar aqui. E no reutilizar, há uma questão muito importante, que também é mais um R, que é o reparar. Cada vez mais é-nos dito, isso avariou, mas olha, isso não vale a pena reparar, compra um novo. E cada vez mais estamos a apostar nisto, no compra um novo, não repare. Mas a reparação
é de facto, mais uma vez, dar uma nova vida a um produto. E é de facto uma atitude que cada vez mais os consumidores têm que pensar, insistir e procurar a reparação. Claro que hoje em dia sabemos que os produtos muitas vezes estão construídos para não se permitir a reparação. Mas esta é uma exigência que tem que ser feita pelos consumidores, temos cada vez nos juntar mais para dizermos que nós queremos que os produtos sejam reparáveis. Por último, aparece então a reciclagem. E a reciclagem é quando de facto eu já não tenho uma alternativa. Mas a reciclagem não é uma solução para os resíduos que produzo. Eu posso pensar, bom, isto é de plástico, eu posso comprar à vontade porque depois é reciclável. Em primeiro lugar, a forma como é feita a reciclagem não é uniforme. Aqui em Portugal temos centros de reciclagem que reciclam determinados tipos de plástico, não reciclam outros. E isto não é uniforme nem dentro do país, nem muitas vezes nas próprias regiões, quanto mais falarmos no mundo. De facto, nem todo o plástico é reciclável, há plástico que não é reciclável e quando é reciclado normalmente vai resultar em mais um produto de plástico que depois já não vai ser reciclado. Podemos pensar nas garrafas PET, as garrafas de água, de plástico. Eu posso levá-las para reciclagem, pegam em 5 garrafas de plástico, fazem um garfo de plástico. Aquele garfo de plástico depois já não vai ser reciclável, por isso isto não é uma solução. Mas para falar um pouco mais sobre isto e focar um bocadinho de facto neste problema do plástico, tenho aqui este vídeo que são uns minutinhos, menos de 10 minutos, para vos mostrar. E é uma reportagem feita no Brasil, mas que é interessante e que põe-nos a pensar e lá está, focamos naquele primeiro passo que é o pensar e o repensar. Então vou pôr aqui o vídeo, espero que consigam. É impossível imaginar a vida de hoje sem plástico. O material já é o terceiro mais utilizado no mundo, só perde para o aço e o cimento. Versátil, durável, resistente e barato. Por isso tudo, o plástico é tão interessante para a indústria, mas é também altamente agressivo para a natureza, especialmente quando chega aos oceanos. O material que quase mata esta tartaruga é o mesmo que ameaça os mares do nosso planeta. Ela engoliu plástico de uma rede de pesca. Calma, Diana, que virou um bololô aqui. Estima-se que o plástico leve mais de 400 anos para se decompor na natureza. No estômago da tartaruga, bloqueia o sistema digestivo e pode levar à morte em poucos dias. Por isso o esforço dos biólogos para retirar o objeto. O plástico jogado fora do lixo é hoje o maior risco para a vida nos oceanos. Além de se tornar tóxico e poluir as águas, o material acaba ingerido por todas as espécies de animais marinhos. E se espalha. No litoral de São Paulo, pesquisadores dessa ONG, que trabalha com reabilitação de animais marinhos, acompanham de perto os estragos causados pelo plástico. As tartarugas são as vítimas mais visíveis dessa poluição flutuante e submersa. Imagine um departamento de homicídios onde a polícia guarda balas, facas, as provas de um crime. O que a gente vê aqui nesta mesa também são provas de crime. Crime ambiental. Em cada saquinho desse tem um material retirado do estômago de tartarugas marinhas encontradas mortas. É impressionante. Algumas morreram só com um pouquinho de plástico. Outras, mais resistentes, ingeriram grandes quantidades. Eu vou virar esse saco aqui para a gente ver o que tinha. E olha só, dá para ver aqui, ó, pedaços de sacolinhas plásticas, sacos de lixo, copinhos, papéis de bala. Recomendo lixo,
o lixo fica travado ali, o animal, né, não sente nem fome, então ele não se alimenta mais e não defeca, então ele fica totalmente travado. Nos últimos 2 anos, a ONG contou 904 tartarugas e 620 aves mortas, numa faixa de pouco mais de 100 quilômetros de praias entre Peruíbe e Bertioga. Pelo menos os animais que a gente recebe aqui, então os que já chegam mortos, né, a gente observa, então é raro a gente encontrar um animal que não tenha tido interação com a ingestão de resíduo sólido. Depois de ficarem livres do plástico, as tartarugas retomam o cardápio favorito e esperam meses nos tanques da ONG até poderem enfrentar o perigo novamente. Essas 4 tartarugas ficaram de 4 a 6 meses em reabilitação. Tomaram muito remédio para eliminar o plástico do sistema digestivo. Recuperadas, agora vão voltar à natureza. Uma a uma, as tartarugas reencontram o mar. Pela frente, a liberdade e os riscos que ela traz. Então agora só torcer para que ela siga, né, e encontre aí, não encontre mais nenhum lixo, né, ou não tenha nenhuma interação negativa e viva aí por muitos e muitos anos. Não será nada fácil. Os ecologistas calculam que todos os anos 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. Nesse ritmo, fazem uma previsão assustadora. Até 2050, os mares vão ter mais plástico do que peixes. E pior, como o plástico demora centenas de anos para se decompor, significa que um mesmo objeto pode provocar mortes no oceano durante séculos. O presidente desta ONG, que incentiva o consumo consciente, diz que apesar de ser um derivado do petróleo, a cadeia produtiva do plástico é menos poluente que a dos concorrentes: papel, vidro e alumínio. O problema é a falta de reciclagem. O plástico só é o vilão que ele é porque o descarte do plástico não é adequado. No Brasil, apenas 21% do plástico é reciclado. E se já é difícil separar o plástico que a gente vê, imagina quando ele é quase imperceptível. Manhã de sol, pessoas caminhando à beira-mar, alguns banhistas. Para quem olha a praia de Santos assim, parece limpa, mas essa areia esconde um poluente minúsculo e perigoso. Luiz Felipe não precisa de muito trabalho para encontrar os restos de plástico misturados na areia. Percebe que tem cores diferentes, né? Então tem uns mais escuros e outros mais claros. Os mais claros, eles estão aqui, são relativamente novos na praia. Os mais escuros quer dizer que eles já estão há muito tempo aqui no ambiente. Parecem pedrinhas, mas é poluição. Quanto mais a gente procura, mais a gente encontra. Isso é super agressivo ao meio ambiente. Super agressivo. Ele tem impactos bem ruins para os organismos. Por exemplo, os organismos que se alimentam podem se alimentar desse plástico aqui. Então eles podem tanto se alimentar diretamente desse plástico, como eles podem se alimentar de organismos que comeram o plástico. No laboratório, ele nos mostra os 2 tipos mais comuns. Microplásticos são pedacinhos da decomposição de peças maiores, que ficaram anos no mar. São trazidos até a praia pela maré. Já os chamados pellets são grãos de plástico usados como matéria-prima pela indústria. Os cientistas acreditam que 90% dos peixes do mundo já comeram plástico alguma vez. Mas o plástico também chega ao oceano por outros caminhos. No rótulo do esfoliante, as bolinhas azuis prometem maravilhas. Todos esses grãos azuis, geralmente azul, vermelho. Os pequenos grãos podem até trazer bons resultados para a pele, mas para o meio ambiente são altamente nocivos. As micropartículas de plástico vão parar no estômago de peixes e animais marinhos. Uma areia, uma areiazinha. Uma areia, né? Uma areia de plástico.
E aí, esse plástico aqui já vai direto para a rede de esgoto, né? Vai direto para a rede de esgoto. E vai parar no mar. Vai parar nos rios, nos mares. Os cientistas calculam que a cada uso de esfoliante, cerca de 50 mil grãozinhos de plástico acabam nos rios e mares. O material é utilizado em cosméticos e até mesmo em alguns tipos de pasta de dente e shampoo. A humanidade só vai conseguir tratar, cuidar do plástico sem deixar um impacto muito ruim na natureza, se todos cuidarem daquilo que são resíduos plásticos e enviarem esses resíduos para reciclagem. E pronto, terminámos o filme. Espero que tenha sido interessante. Eu achei que de facto aqui foca vários problemas. Está muito focado no plástico porque hoje em dia é o maior problema de facto em todo o mundo. E é triste de facto ficarmos aqui a saber algumas coisas, mas que muitas ainda podemos todos nós fazer a diferença, porque de facto aqui o comportamento de um consumidor faz a diferença de certeza, porque depois começamos a tornar-nos exemplos para os outros. Agora pronto. E então chegámos aqui à primeira fase do repensar, que de facto é com estas imagens chocantes que podemos pôr as pessoas, a todos nós, a pensar, os outros, nós próprios. Estas imagens, eu vou apontar para cada uma delas, penso que o rato não se consegue ver. Aqui em cima temos a chamada Ilha de Plástico do Pacífico. É uma superfície no Oceano Pacífico 21 vezes superior à superfície de Portugal, ou seja, uma ilha gigante de plástico, que até já é conhecida por ser a primeira ilha de plástico que tem um passaporte. Foi quase como estando a ser reconhecida como um país, e já alguns cidadãos que fazem parte têm nacionalidade da ilha de plástico, o que é uma forma de chocar o mundo e de olhar para isto. Isto é uma plataforma de plástico que está submersa e que navega pelo Oceano Pacífico, vai acumulando ali cada vez mais plástico. Aqui temos imagens de animais que ficam presos em plástico que aparece no mar. Como vimos, isto são biópsias que são feitas a animais que aparecem mortos e cujos seus estômagos estão cheios de objetos de plástico, porque eles confundem o plástico com o alimento e depois infelizmente acabam por morrer. No caso do peixe, como viram, 90% do peixe já comeu plástico alguma vez, o que significa que quando nós estamos a comer peixe, estamos a comer plástico também. Por isso isto para a saúde humana também, obviamente que trará estragos. Esta imagem do cavalo marinho agarrado a um cotonete lembra e relembra que de facto os cotonetes é um material que não é reciclável de todo. Fica nos aterros. Quando não vai para os aterros, vai para os mares. Porquê? Porque as pessoas atiram ou deitam os seus cotonetes para a sanita, vai para os esgotos, não é triado nas estações de tratamento, vai parar no mar. Isto é um cavalo marinho que encontrou um cotonete que está a fazer de suporte para ele andar a flutuar debaixo do mar. A mergulhadora que apanha palhinhas. As palhinhas são um problema muito grande nos oceanos. As palhinhas não são recicláveis e as pessoas atiram-nas para o chão, e quando vemos plástico no chão, lixo no chão, é muito provável que ele vá acabar no mar também. Então, se estivermos perto das praias, perto das costas, o mais provável é que isso vá acontecer. As palhinhas são realmente necessárias, podemos viver sem elas? Parece-me que sim, e há de facto uma grande campanha em todo o mundo, em vários países, para as pessoas deixarem de utilizar palhinhas. Em Portugal temos um projeto que começou assim, no Algarve, vão limpando praias, vão andando pelos bares junto às praias, pedindo que deixem que os bares parem de disponibilizar palhinhas, alertando para o problema. Mas se forem procurar campanhas para acabar com as palhinhas, vão encontrar coisas muito interessantes, e acho que é uma campanha fácil de fazer e de alertar para este problema. Esta imagem que vemos aqui é uma imagem do que aconteceu há cerca de um mês e meio, na ilha de Ibiza, Espanha, e é uma praia, uma costa da ilha de Ibiza cheia de toalhitas. As toalhitas de Odot, não sei se vocês têm outro nome, aquelas toalhitas úmidas normalmente são usadas para a limpeza do bebê, mas hoje em dia já são desmaquilhantes, já servem para diversas coisas. As pessoas atiram-nas para a sanita mais uma vez.
O que é que aconteceu? Numa conduta do metar nesta zona, rebentou porque ficou entupida com estas toalhitas e as toalhitas espalharam-se pela costa toda de Ibiza. As toalhitas são algo prático, no entanto, é algo utilizado uma vez, lixo, e não é reciclável de todo, é impossível reciclar toalhitas. É mesmo necessário, há alternativas, há toalhitas biodegradáveis. No caso dos bebés nem é muito aconselháveis, há outras soluções, mas pronto, isso depois cada um consegue de certeza encontrar alternativas. Depois aqui temos a imagem de um pássaro que ficou com plástico, parece uma tampa de uma garrafa preso no bico, ele não se pôde alimentar mais e de facto faleceu à fome. Depois temos aqui a tartaruga presa nos plásticos, que isto é os sacos de plástico, que são de facto um grande problema e que temos alternativas tão simples. E depois lá está, aqui temos também, da mesma forma, a biópsia ao peixe que mostra vários pedaços de plástico que foram encontrados no estômago do peixe. E depois de olhar para isto e de facto pensar, vou buscar ali uma bebida, preciso mesmo da palhinha que me estão a dar, se calhar não, se calhar posso evitá-la. Isto é uma forma de refletirmos e depois de recusarmos. Então o segundo passo, depois de repensar, do repensar, do refletir, é o recusar. Recusar aquilo que não preciso. Saber dizer não. Saber dizer, não, olha, não preciso desse plástico, porque eu tenho, desse saco de plástico para as minhas compras, porque eu trouxe o meu próprio saco. Não preciso que me embrulhe esse presente, porque eu quero fazer uma coisa mais criativa e vou usar um pano para embrulhar o presente, vou usar outra solução. Reduzir. E saber recusar os produtos descartáveis, os produtos que o ser humano encontrou para facilitar a vida, como por exemplo, podemos pensar nos talheres de plástico, nos pratos de plástico, nos copos de plástico, facilita-nos a vida, sem dúvida. Uso uma vez, não preciso lavar, lixo. Mas não vão ter outra solução, vai parar um aterro, vão ser incinerados, na maioria das vezes não vão ser reciclados, e vão ficar, pensa-se que a grande maioria dos produtos de plástico levam centenas de anos a desaparecer do planeta. As fraldas que eu usei em criança, as fraldas descartáveis, ainda estão aí algures em algum aterro, porque demoram 300 anos a desaparecer no planeta. Por isso, há soluções alternativas. Se eu vou fazer uma festa e queria produtos descartáveis porque era mais simples, é melhor repensar nisso e, de facto, usar copos de vidro ou então procurar outro tipo de soluções que possam ser descartáveis, mas são menos prejudiciais para o ambiente, como por exemplo os copos de papel, os pratos de papel, se normalmente através de papel reciclado e pode-se reciclar outra vez, mas ou procurar soluções alternativas e reduzir as embalagens desnecessárias. Tentar procurar produtos que tenham menos embalagens. Quando vou ao supermercado, por exemplo, posso dar aqui o exemplo do azeite, que hoje em dia aqui em Portugal, não sei se nos vossos países também isso acontece, já existe muito embalamento de azeite em garrafas de plástico, mas também há as garrafas de vidro. E quando temos que optar por uma embalagem, primeiro procurar sempre as embalagens de vidro. São 1000 vezes melhores, porque o vidro é 100% reciclável, desde que eu coloque no vidrão, no local apropriado, e que no meu país exista a reciclagem de vidro, claro. Mas mesmo que não se possa reciclar o vidro, eu posso reutilizar, eu posso usar a garrafa para enchê-la outra vez com outro tipo de coisa, posso fazer uma brincadeira com as crianças, posso fazer um candeeiro, posso usar para pôr umas plantas. Há muitas possibilidades para o vidro e é de facto a embalagem que eu devo ter sempre preferência. Depois a seguir o metal, é preferível a lata de metal à lata de plástico, à embalagem de plástico. E por último, o papel. O plástico deve ser sempre a última opção, quando já não existe e não consigo encontrar uma alternativa. Mas isto depois depende da realidade que nós temos nos nossos países e das opções que existem nos nossos supermercados. Mas há algumas opções e alguns casos mais graves apresento-vos aqui nesta imagem. A banana, que é uma fruta que a maioria das pessoas gostam e que está presente em quase todo o mundo. A banana, pelo que eu me lembro, ainda tem uma casca que é muito prática de usar, é orgânica, é biodegradável
e não se percebe porque é que se embalam bananas. Eu não consigo perceber, não consigo de facto entender. É totalmente desnecessário embalar uma banana numa embalagem de plástico. É preciso de facto o consumidor tomar essa decisão que eu não preciso de uma embalagem de uma banana. Este exemplo aqui não é de Portugal, mas podia ser de outro país. Não sei se nos vossos países existe, espero que não, porque de facto não preciso de bananas embaladas. A mesma coisa acontece com todo o tipo de legumes e frutas em que são postos plásticos e mais plásticos e mais plásticos. Não precisamos de facto dessa quantidade toda de plástico à volta dos legumes e da fruta. Depois, lá está os copos de café, os copos de plástico de café, que bebemos se calhar aqui em Portugal, e tenho aqui a Graça comigo, que é uma grande fã de café, e bebemos se calhar 3, 4 cafés por dia, uns menos, outros mais, e sempre que bebemos um copo de café, um copinho de plástico, um copinho de plástico, um copinho de plástico. Estes copinhos, na grande maioria das vezes, são de plástico que não pode ser reciclado. Ou mesmo que seja reciclado, a reciclagem, como eu já tinha dito, vai gastar energia, vai gastar água, vai produzir mais um produto de plástico, e esse segundo produto de plástico provavelmente já não pode ser reciclado outra vez, ou seja, vai parar num aterro, vai parar no mar, sem sabermos muito bem o destino, mas que não é bom de certeza. A mesma coisa com os talheres, com todo o tipo de descartáveis acontece o mesmo problema. E agora que estamos perto do Natal, há de facto normalmente um grande consumismo e uma grande produção de resíduos. Temos os resíduos alimentares, porque infelizmente ainda se consome, ou ainda se cozinha muitas vezes, ou compra-se mais produtos alimentares do que aqueles que são precisos para a ceia de Natal, e são muitas as famílias que depois ficam com as sobras. Uns ainda conseguem dar uma volta. Nós em Portugal temos uma coisa que se chama a roupa velha, que é pegar no bacalhau que sobra do dia 24 e no dia seguinte fazer uma nova receita, pegar nos restos e fazer, e ainda se come mais uma vez bacalhau, e é muito bom. Mas de facto procurar soluções para o desperdício alimentar é importantíssimo. Ou fazer pastéis de bacalhau, isso aqui é a graça. Soluções para o desperdício alimentar é importantíssimo também. Mas os embrulhos dos presentes é papel que é usado uma vez, que é engraçado ver as crianças a abrir os presentes, a rasgar o papel, mas aquele papel são árvores, e depois vai parar o lixo e já não se pode fazer grande coisa com ele, até porque algum papel de embrulho não pode ser reciclado, porque tem brilhantes, porque é metalizado, depende do papel de embrulho. E as árvores, embora haja sítios onde haja um corte de árvores específico para o Natal, mas que é um corte controlado, de facto é preferível procurar alternativas. E que alternativas é que apresento aqui hoje? Quando vamos às compras, levarmos os nossos próprios sacos. Em Portugal, uma das medidas de fiscalidade verde foi a criação, há cerca de 2 anos atrás, de uma taxa para os sacos de plástico. O que é que aconteceu? De facto, houve uma grande redução no consumo de sacos de plástico. Já há muitas pessoas que vão às compras com os seus próprios sacos reutilizáveis e que reutilizam os mesmos sacos, que duram anos. Então, se forem de pano ou se forem de outro tipo de material que dura bastante tempo, não preciso de comprar sacos durante muitos anos. Mas ainda há pessoas que preferem pagar 10 cêntimos por um saco e sempre vão às compras, compram sacos. Mas isto deve ser de facto evitável, deve-se procurar cada vez mais uma solução para isto. As compras a granel. As compras a granel é algo que está a voltar. Provavelmente há países que ainda têm bastante. Em Portugal já tivemos, deixámos de ter e agora voltamos a ter. Os próprios grandes cadeias de supermercados já estão a colocar corredores de produtos a granel, porque as pessoas querem comprar a quantidade que realmente precisam, não querem comprar 1 quilo porque vivem sozinhas e 1 quilo é muito, preferem comprar quantidades menores, mas acima de tudo não querem embalagens e querem usar, por exemplo, os seus próprios frascos e vão ao supermercado e trazem a quantidade de feijão que precisam no frasco, que depois vão reutilizar.
ou então nos seus próprios sacos de algodão para colocar as frutas, os legumes e acabar de facto com as embalagens desnecessárias. As palhinhas de alumínio, para quem precisa mesmo de uma palhinha, ou para quem tem crianças que as palhinhas são práticas, existem palhinhas de alumínio, palhinhas de bambu, existem soluções para acabar com as palhinhas de plástico. A garrafa d'água. A garrafa de água reutilizável hoje em dia já é vista em quase todo o lado, há muito tipo de soluções, garrafas de bambu, garrafas destas de alumínio, vários tipos de opções de garrafas que podemos reencher. Isso agora também depende da qualidade da água para beber potável que vocês têm nos vossos países. Em Portugal a água da torneira é fantástica, 99% de qualidade, pode ser bebida sem qualquer tipo de problema quase em todo o país, por isso eu não preciso de comprar garrafas de plástico de água sempre que quero beber água, a não ser que tenha algum problema de doença e preciso de facto dessa água engarrafada, porque as garrafas de plástico são de facto um grande problema e não há necessidade desse tipo de comprar água engarrafada, a não ser que no meu país a água não seja potável. E estes saquinhos de rede ou saquinhos de algodão para fazer as compras dos legumes e da fruta. É algo que cada vez está a ver mais. A solução para deixar de comprar a fruta e os legumes embalados ou usar saquinhos de plástico sempre que as compras para pôr a fruta e os legumes, há de facto cada vez mais alternativas neste campo. E haveriam outras, estes são alguns exemplos, mas já conseguem com certeza encontrar muitas outras soluções. E agora, passamos para o reutilizar. E aqui queria introduzir dois conceitos que são questões que estão a ser faladas cada vez mais a nível mundial, tanto por via do famoso Acordo de Paris para o ambiente, tanto pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O mundo, vivemos muitos anos no âmbito de uma economia linear, em que os recursos naturais são extraídos, vão para a fábrica, são produzidos os bens, os consumidores compram, consomem, lixo, resíduo. Esta é uma economia linear, não há aproveitamento dos resíduos. Numa economia circular, que é o que se pretende cada vez mais atingir e que todos os países estão a fazer esforços para isto, acontece a mesma coisa, mas quando está na fase do consumo, o consumidor tem mais opções. Se estamos a falar de roupa que já não serve à criança ou que já não gosto, posso vender em segunda mão, posso dar para uma instituição de solidariedade, posso dar aos meus familiares que têm crianças, aos amigos, ou seja, até quero introduzir de novo os produtos no mercado. Se é um eletrodoméstico que avariou, posso reparar, posso entregar numa instituição que depois vai reparar e vai colocar no mercado outra vez. Ou seja, cada vez evitar mais aquele ciclo de consome, lixo. Não, temos que manter os produtos no mercado e até quando vão para reciclagem, que se faça novamente matéria-prima para se produzir outra vez novos produtos com a mesma matéria-prima para não continuarmos a extrair recursos do planeta. Até porque muitos dos recursos não são esgotáveis. E aqui trouxe alguns exemplos de reutilização que estão ali dentro daquela esfera da economia circular. Alguns são portugueses, outros não são. Aqui em primeiro lugar temos o Repair Café, ou o café da reparação, mas pronto, ainda é utilizado muito este Repair Café, que é o nome mais em inglês. O que é? Isto são encontros que são organizados na comunidade, em que se publica, gosta de reparar, gosta de fazer pequenas reparações, tem conhecimentos, ou, pelo outro lado, é feito um anúncio ao contrário, que tem alguma coisa em casa avariada que não conseguiu reparar e que tem interesse em saber se pode ser reparado ou não. Então organiza-se um encontro no mesmo dia, à mesma hora, chamam-se as pessoas e vêm os reparadores e vêm as pessoas que têm equipamentos para reparar. Isto faz tudo de forma gratuita, dentro da comunidade, as pessoas convivem, aprendem mais sobre os produtos, aprendem coisas novas e os curiosos que gostam das reparações também se divertem.
Aqui temos um projeto da DECO, da DECO Jovem neste caso, que é o Natal Sem Resíduos, que já vai na 3ª edição, que é junto das escolas, fazem um concurso com os estudantes das escolas que pretendem aderir, para que apresentem ideias criativas originais de utilizar os resíduos para fazer ou prendas de Natal, decorações, embrulhos, sem produzir mais resíduos. Pegar, por exemplo, em rolhas de cortiça e fazer presentes de Natal. Várias coisas que podem ser aqui feitas e o objetivo é criar um concurso, depois escolher o melhor, atribuir um prémio, mas é pôr a comunidade escolar a pensar cada vez mais nisto e é mais fácil estes temas abordá-los de facto com a comunidade escolar. O concurso Green Chef, este já vai na 4ª edição, se não estou enganada, que é pegar, pôr também mais uma vez as escolas, e aqui há vários escalões, desde a escola básica até ao secundário, a criar receitas com desperdício alimentar. Usar as cascas de banana para fazer um pão de banana. Usar os restos do bacalhau para fazer novas receitas. E aqui também o objetivo é eles fazerem vídeos ou então e-books com as receitas que fizeram e fazer um concurso para escolher o melhor vídeo, a melhor receita, e é este o objetivo aqui. Depois temos o ReFood. O ReFood é um projeto também português, não da DECO, mas é um projeto nacional, que o objetivo é, dentro de uma determinada comunidade, contactar os principais restaurantes, cafés, e pedir-lhes que o excesso de comida de cada dia seja entregue para esta instituição, que depois vai criar refeições para as pessoas mais carenciadas. E aí existem voluntários, têm que ter uma bicicleta, que vão aderir a esta causa e que vão andar nas suas bicicletas todos os dias junto dos restaurantes, na hora do fecho, recolher os bolos do café que sobraram, os restos das sandes, o resto da comida nos restaurantes, levam para a instituição, prepara-se as refeições e depois a seguir vão dar ou junto das comunidades sem abrigo ou junto de famílias carenciadas que a junta de freguesia já fez a lista. É um projeto muito interessante e que está a ter resultados muito bons nesta área do desperdício alimentar, pois isto vai crescendo por várias juntas de freguesia, várias comunidades. Aqui temos só um exemplo de pegar em garrafas de refrigerantes, garrafas de água e fazer floreiras, ou seja, tudo pode ter uma nova vida se nós formos criativos, e hoje em dia com a internet, criatividade é o que não falta. Depois o projeto Fruta Feia também é um projeto nacional, mas não é da DECO mais uma vez, que é pegar na fruta e nos legumes que nos supermercados para o consumidor é feia, ou seja, nós vamos às compras e às vezes sem nos apercebermos estamos a olhar para as maçãs ou para as laranjas. Esta não tem uma forma tão perfeitinha, não está tão brilhante, não quero, vão pondo de lado. Ao final do dia a fruta feia está num cantinho e acaba por ser levada, e esta instituição recolhe nos supermercados esta fruta feia, que depois mais uma vez é feito cabazes para famílias mais carenciadas, ou até podem vender por um preço mais barato a quem queira ir lá comprar, e o dinheiro engariado vai novamente para a instituição para ajudar outros mais carenciados. Este frasco que está aqui com lixo lá dentro é também uma nova filosofia que está a nascer um pouco por todo o mundo, um movimento novo, que é um movimento zero desperdício, em inglês Zero Waste, cujo objetivo é tentar viver sem produzir lixo. E este frasco aqui é o lixo que uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, produziu durante um ano. Eles já fazem isto há cerca de 4 anos, depois se quiserem mais dados sobre isto posso dar mais informação, e vão juntando o lixo que fazem dentro deste frasco e não fazem mais lixo nenhum, porque com o lixo orgânico, as cascas dos legumes e alguns outro tipo de restos mais orgânicos, têm compostagem no jardim, ou seja, vão produzindo composto para o seu jardim. E o resto, não há embalagens, não compram nada com embalagens, absolutamente nada. E isto conseguem depois mesmo confirmar se forem procurar os vídeos que existem sobre isto, imagens, livros, existe muita informação sobre isto e há cada vez mais pessoas a aderir a este movimento.
E agora, passamos para a reciclagem, que de facto eu considero, e esta política dos 5 R's cada vez mais tem posto a reciclagem em último. Nós não queremos reciclar mais, nós queremos menos resíduos. A reciclagem é de facto o último passo. E temos aqui também alguns exemplos de projetos e de ideias para pôr a comunidade cada vez mais preocupada com este assunto e os consumidores a preocuparem-se com mais. Estas imagens estão aqui de 2 famílias, família Simões, família Gonçalves, mas ainda houve mais 2. Está num artigo da nossa revista Proteste aqui em Portugal, que saiu este mês. O artigo também está disponível online, ou depois podemos enviar se quiserem, em que foi feito o acompanhamento de 4 famílias relativamente aos seus resíduos. E foi feito o peso dos resíduos que fazem. O lixo orgânico, depois o lixo de vidro, o lixo, papel, cartão e os resíduos de plástico como tal. Foi pesado, foi conversado com eles, o que é que podiam melhorar, feito este projeto de envolvimento, e alguns deles ficaram chocados com a quantidade de lixo que faziam, começaram a adotar comportamentos para melhorar, e de facto é um artigo interessante sobre este problema, e o que de facto lá está, a mensagem que lá está é: nós precisamos de reciclar mais, sim, mas acima de tudo precisamos de fazer menos lixo. É de facto este o problema. Depois, temos aqui um exemplo também que diz: um pequeno esforço, um grande contributo, que é livros, jornais, revistas, em troca de bens alimentares. Esta é uma campanha do Banco Alimentar, em que entidades ou pessoas podem entregar livros ou revistas ou jornais para reciclagem junto do Banco Alimentar, e em troca vai haver instituições que vão receber bens alimentares. Isto é um projeto interessante e o objetivo é incentivar as pessoas a reciclar, porque aí estarão a ajudar a contribuir para que famílias mais carenciadas recebam bens alimentares. Também existe uma parecida com as tampinhas. Isto foi aqui uma grande iniciativa que tem mobilizado as pessoas para juntar as tampinhas dos pacotes de leite, as tampinhas das garrafas, dos iogurtes líquidos. Todas estas tampinhas as pessoas vão acumulando, às vezes no local de trabalho, em casa, e depois entregam para reciclagem. E em peso, que é feito quando se atinge 1 tonelada de tampinhas, é feita uma oferta de uma cadeira de rodas a uma instituição ou uma pessoa que esteja a necessitar. E foi também uma forma de mobilizar as pessoas para a reciclagem, ou seja, as pessoas se ficam mais atentas para esta problemática, se souberem que vou juntar as tampinhas, às vezes não pela reciclagem, mas porque vou ajudar outra pessoa que vai precisar daquela cadeira de rodas. Depois, há alguns anos atrás, e se calhar já há 10 anos atrás, houve uma campanha muito importante, e aqui que foi pelos centros de reciclagem, pelas câmaras municipais, que foi a entrega de ecopontos. Nós chamamos aos ecopontos estas embalagens para colocar o lixo em casa, em que separamos o lixo, no azul, isto porque as cores são diferentes em alguns países, o que também confunde mais os consumidores, mas o azul é para o papel e o cartão, o amarelo para as embalagens de plástico e o verde para o vidro. E foram distribuídos estes ecopontos junto das escolas, junto das crianças. E as crianças depois fizeram várias atividades, ficaram a saber mais sobre a reciclagem e foram para casa com os ecopontos, junto das famílias, e pedir aos pais e às mães: temos que fazer a separação. E há muitas famílias, e aqui nestes casos também, aqui até diz: foi a nossa filha mais nova que trouxe esta ideia para casa, foi os nossos filhos que começaram a exigir que nós separássemos o lixo em casa. Por isso, trabalhar junto à comunidade escolar é muito gratificante e traz de facto frutos visíveis. E depois, aqui temos mais uma campanha, neste caso de pilhas por alimentos. As pessoas juntarem as pilhas que já não têm bateria, juntam-as, entregam para reciclagem e novamente vai-se doar alimentos a uma instituição ou uma entidade que necessita. Há alguma questão até? Não, até agora não. Estejam à vontade, se eu estiver também a falar muito depressa. Perguntaram se a reportagem da TV Record, e eu confirmei que sim, só isso.
Mas encontra-se, se precisarmos dos links ou da informação, onde é que esta informação está, também depois é tudo disponibilizado quando se pretenderem. E agora, passamos aqui mais para uma fase final, que era a mensagem principal da apresentação de hoje, que é como mobilizar os consumidores. Acima de tudo e da experiência que a CADEC tem e do que tem acontecido em Portugal, a informação. E as campanhas de informação podem ser feitas junto nas nossas publicações, no vosso site, junto da comunidade escolar, com projetos educativos, com aqueles concursos que falámos. De facto, educar para a reciclagem é importantíssimo e é se calhar o primeiro passo. Mas depois há aqui umas ideias diferentes de coisas que podem ser feitas e se calhar algumas coisas até já falei antes. A exibição de um filme. Podem juntar numa comunidade mais pequena e anunciar que vamos ver um filme sobre de facto o ambiente e sobre o que está a acontecer com o nosso planeta. Então aqui alguns exemplos de filmes. Uma Verdade Inconveniente do Al Gore, que agora até já há o 2. Eles estão quase sempre disponíveis na internet, são fáceis de encontrar, também se vos posso enviar os links, normalmente é com legendas, não estão falados em português, mas estão com legendas. Ilha de Plástico é um filme muito interessante que fala de facto sobre o plástico nos oceanos. E outro que é o Trash Talk, Para Onde Vai o Nosso Lixo, que é falar dos resíduos do lixo. Isto é interessante pôr a comunidade a verem um filme, todos juntos, nem precisam de ser muitas pessoas, mas às vezes com um pequeno grupo faz a diferença e eu acredito que é primeiro junto à nossa comunidade que devemos dar os primeiros passos para que depois isto vai espalhando a mensagem e depois do filme podem fazer um debate, podem fazer uma tertúlia, uma conversa, discutir ideias, apresentar alternativas do que é que as pessoas podem mudar nas suas vidas e é uma ideia do que podem fazer. A seguir, organizar um Repair Café. O Repair Café, como vos disse, é aquela ideia de poder reparar os equipamentos. Este é um exemplo do que cá em Lisboa, que já acontece, pelo menos uma vez por mês acontece em que é anunciado no sábado, no Mercado do Forno do Tijolo. Tens alguma coisa avariada que ainda pode ser reparada? Gostas de consertar coisas com aparelhos eletrónicos? E organizam-se num sítio, os reparadores levam algumas ferramentas, ou se a comunidade já tem, ainda melhor, quem tem aparelhos leva e fala um pouco mais sobre isto. Lobby junto dos produtores e comércio. Este é um passo importantíssimo, que é pôr de facto tanto os produtores, tanto os comerciantes, também preocupados e responsabilizá-los pelo papel que eles têm aqui. Não embalarem as bananas, por exemplo, que é uma coisa que parece muito óbvia, mas obviamente que os primeiros passos estão também neles e este lobby é importante. Existe, por exemplo, um movimento no Reino Unido que pretende um corredor em cada supermercado sem embalagens, onde se pode comprar a granel, por exemplo. E fez um inquérito no Reino Unido e 9 em cada 10 consumidores querem comprar produtos com menos embalagens. Por isso já existe esta preocupação em alguns países muito generalizada. O Reino Unido foi também dos primeiros países do mundo onde se proibiu os microplásticos na cosmética. São lá aqueles tais plásticos muito pequeninos que existem normalmente nos produtos esfoliantes da pele e que vão caindo abaixo parar aos mares. Depois, a organização de workshops. Podem fazer pequenas oficinas em que vamos fazer oficinas de reciclagem ou de reutilização de produtos, em que vamos mostrar o que se pode fazer com um frasco de vidro, em que isso é preciso alguém com alguma criatividade e que vai procurar uns projetos ou um professor de trabalhos manuais. Isto pode ser feito tanto com crianças como com adultos. Pode ser feito um workshop de cozinha para saber aproveitar os restos dos alimentos. O pão, nós por exemplo em Portugal temos tantas receitas que se pode reaproveitar o pão para tanta coisa. São algumas ideias que espero que sejam úteis e muitas mais existirão, mas de facto estas são algumas possibilidades. E agora, reconhecendo que de facto as realidades são todas muito diferentes, e há ideias que às vezes podem estar mais desenvolvidas em alguns países e em outros não, mas é possível fazê-lo mesmo nas realidades mais recônditas do mundo. E tenho aqui mais um filme, este também é pequenino, também já estamos a terminar. E agora, vou pôr este filme.
para vos mostrar que até aqui num país como é o Japão, numa pequena aldeia muito recôndita, se encontra uma realidade interessante sobre reciclagem. In this small Japanese town, residents take the concept of recycling very seriously. アルミ缶、スチール缶、スプレー缶、ペットボトルのキャップ。 They separate their trash into a whopping 34 categories. Não sei se já se estava a ver, vou pôr novamente porque houve aqui existe muito pouco vídeo, muito pouca informação em português. O que encontrei, como viram, foi do Brasil. Aqui em Portugal encontrou-se muito pouca coisa. Por isso, este já só consegui encontrar com legendas, mas pronto, pelo menos tem legendas. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver aí. Porque é que isto não está a funcionar? In this small Japanese town, residents take the concept. Está a entrar, mas primeiro lá. Pois, é porque aqui não estava. Já sei como é. Ok, agora já vou conseguir. Desculpem estes minutos. Ok. In this small Japanese town, residents take the concept of recycling very seriously. アルミ缶、スチール缶、スプレー缶、ペットボトルのキャップ。 They separate their trash into a whopping 34 categories. 鏡、金属、電球、蛍光灯、バッグ、段ボール、新聞、折り込みチラシ、雑誌。 Welcome to Kamakatsu, Japan, the zero waste town. 綺麗なプラはこの中にはめて、ちょっとこう餃子なんかしてこう油がいっぱいついている分、お水をかけても落ちない分についてはHatsue Katayama diligently separates her waste according to Kamakatsu's rigorous zero waste program. ペットボトルは蓋を取って、でここにこれいっぱい。In the very beginning, so Kamikatsu was doing it open incineration, but people could see that's really hurting the environment, at the same time the health of the people, so the zero waste was created. Since the program began in 2003, 80% of the town's garbage gets recycled, reused, or composted. The rest goes to a landfill, but by 2020, the goal is to be 100% zero waste. この牛乳のパックとか、これもみんな根っこに持っていってます。アルミがこっち。スチール缶が、スチールがこちらです。それでここがガラス類。分別も大変やけども、カンカンにしても全部中を洗って、処分せなきゃなんていうのも大変やし、めんどくさいし、最初はちょっと抵抗がありました。It's been very tough in the way to gain the understanding of the people. Of course, when they have to separate garbage into 34 categories, which is massive, it's really like just tough. Residents must wash, clean, sort, and then bring all of the materials to the city's recycling center, where monitors such as Kazuyuki Kiyohara make sure it's being done properly. 分別も、みんながみんな完璧にできるわけではないので、いろんなものが混ざったものとかを、分けたりするのが結構大変ですね。Signs on each of the bins tell consumers what their trash will be recycled into and how much that process can cost or earn the community. それが普通になって、今で自然に何もお笑いでもちゃんと分別できるようになっております。
has what's known as a kuru shop, meaning circular, where residents can bring in and take used items for free. There's also a factory where local women make products out of discarded items. We have lots of like old kimonos or those clothes or these flags not used anymore. So we ask all these grannies who really had the skills for the sewing, then they made it into a craft like teddy bears or bags or what I'm wearing right now as well. It's made out of all these fish flags that we celebrate and they use it for the Children's Day. Businesses all over Kamakatsu have incorporated ways to become zero waste. We are cutting, by doing the recycling, the cost into 1/3 compared to when we actually burn everything. We are trying to focus more in how can we change our lifestyles to not to produce any waste. Even in this small town with only 1,700 people, everyone look up each other and they look after or take care of each other. So this kind of supporting system within the community really helped for the implementation of the zero waste. Let us know if you have any unique tips for reducing your environmental impact in comments below, and be sure to check out this next episode. 2 years of trash in this tiny little jar. Bom, já terminou. A ideia aqui com este vídeo era explicar-vos que de facto uma pequena comunidade como esta no Japão, 1700 habitantes, conseguiu reciclar 80% dos resíduos. O objetivo deles é chegar a 100%. Por isso, mesmo com falta de mais ou uma comunidade pequena, foi possível chegar. E às vezes é mesmo nas comunidades mais pequenas que se consegue atingir mensagens maiores. É um exemplo, como pode ser outros, para vos incentivar a realizar mais campanhas e mais ações nesta matéria. Nós próprios aqui continuamos a batalhar com isto. Portugal tem, e na União Europeia existem metas de eficiência para redução do desperdício, para aumentar a reciclagem, por isso estamos constantemente a trabalhar nisto para de facto que tenhamos alguma intervenção nesta mudança de comportamentos, de atitudes, tanto dos consumidores, dos produtores, dos comerciantes. É preciso fazer muito mais. E nesta altura deixo-vos com uma mensagem de felizes festas, Feliz Natal, bom ano 2018, com mais reciclagem ou com menos resíduos acima de tudo, com muitas campanhas nesta área. Tenho aqui o Jorge que quer também deixar uma mensagem, depois não sei se teremos perguntas, intervenções. Podem enviar o que quiserem, no Skype ou por live stream. Claro. Então, boa tarde a todos. Tivemos connosco a Carolina Gouveia, que nos trouxe aqui uma visão muito correta destes problemas. Enfim, fundamentalmente o que me queria sublinhar aqui era, este é um problema complexo, é um problema, digamos, com imensas coordenadas, não é? Mas é um problema que existe em todos os nossos países, em todas as sociedades, talvez de forma diferente, com intensidades diferentes, mas a verdade é que vocês têm este problema como nós temos na Europa, como nós temos em Portugal. E tem de haver capacidade de resposta para isto, e a resposta tem de vir dos consumidores, necessariamente, tem de vir das empresas, enfim, da indústria e do comércio, como a Carolina disse, tem de vir dos governos, os governos têm de criar legislação que seja mais favorável, digamos, à resolução destes problemas, que proíba determinados comportamentos, e tem necessariamente de vir dos consumidores, como eu vos digo, e uma associação de consumidores não pode ficar fora disto. Não pode dizer, não pode, enfim, argumentar que o problema é dos outros. Enfim, este problema tem que ser resolvido é pela indústria, este problema tem de ser resolvido é pelo Estado, este problema tem de ser resolvido é pela Câmara Municipal. Não, nós fazemos parte da resolução do problema. Não somos só nós, consumidores, mas nós também temos um papel aqui fundamental. A mobilização dos consumidores para esta guerra, para esta luta, é fundamental. Como a Carolina disse, nós já temos muito perto de nós problemas gravíssimos que se vão agudizar se não tomarmos medidas. À medida que esta sociedade de consumo evolui e chega mais perto das vossas casas, este problema se irá agravar ainda mais se não houver respostas adequadas.
no mínimo, e desde já, uma associação de consumidores, como as associações de consumidores como as nossas, devem pôr no terreno informação, devem pôr as pessoas a pensar nestas coisas, devem confrontar as pessoas com as contradições do seu comportamento perante este problema. E, portanto, no mínimo, começar a fazer isso, porque a opinião pública é fundamental para obrigar, por outro lado, o comércio, para obrigar a indústria, para obrigar as próprias forças políticas a terem respostas e a alterarem também os seus comportamentos e as suas formas de fabricação e de comercialização. E obrigar os governos a terem, de facto, legislação adequada para esta matéria. Portanto, não vale a pena voltarmos as costas, é de facto errado voltarmos as costas a este problema, é completamente errado pensarmos que este problema não nos vai afetar, no mínimo irá afetar muito a vida dos nossos filhos e dos nossos netos, não tenho dúvidas, e portanto, enfim, mãos à obra, nós estaremos, a Consumar está disponível para vos ajudar com, enfim, com algum material que possa ter, com a experiência que pode ter, com o que temos feito enquanto DECO, com o que temos feito aqui na Europa, e sabemos, nós estamos informados das melhores experiências que aqui na Europa têm acontecido sobre esta matéria. A Consumar está completamente disponível para partilhar isto, não é? Esta sessão que hoje decorreu vai estar mais uma vez disponível no nosso site dentro de dias, enfim. E, portanto, este foi o nosso pequeno contributo, muito pequeno contributo, portanto, é uma sementezinha que deixamos do vosso lado. Por favor, agora ponham-na no terreno de vida e reguem-na e vão acompanhando a evolução do desenvolvimento desta pequena semente. Um grande abraço para todos, boas festas e principalmente um bom ano cheio de iniciativas, cheio de realização pessoal, cheio de fraternidade, com os amigos e com a família. Um grande abraço para todos. Boas festas. Vamos fechar. Terminamos. Vamos fechar aí. Sim, obrigada. Eu É que lá ainda não. Tiveram 8. Tiveram 8 pessoas. Agora estão 7, mas tiveram 8 a maior parte do tempo. O Chicofilme e tal. Não, o Skype eles foram dizer. Já. Não. Teve o Brasil, teve. Temos de fazer stop, consegues? Já? Não, continua o verdinho. Off. Se a gente desligar aqui o off. Espera, eu chamo. Tá? Dá para desligar. Tá? Porque aqui ainda estava. Já está, pronto. Olha! Pois a Maria Inês diz, está sempre confusa porque eu apareço como Joana. Tem que ficar ou não. Cabo Verde está online, não sei se querem fazer perguntas. Sim, se quiserem fazer uma chamada, falar, Cabo Verde. um bocadinho. Não, está online, mas vou perguntar. Are you sure? Yes. Agora sim. Estamos